Olá, turminha! Tudo bem? A gente vai para mais uma aula de geografia. Na aula passada, nós falamos que os mapas, além de servirem como meio de localização, eles também são usados como meios de comunicação. Eu posso usar os mapas para demonstrar, para ilustrar informações. E o tema da aula de hoje é bem interessante. Todo mapa conta uma história. Nossa, história! O mapa conta uma história relacionada à geografia. Nossa, vocês não estão curiosos para saber como é isso? Então, nós vamos entender que os mapas falam de diferentes assuntos e começamos a perceber isso desde o primeiro capítulo. Só que vamos aprender que, por falarem de diversos assuntos, eles recebem classificações diferentes. Então, vamos começar? Estão preparados? Pausa o vídeo, mas antes abra um livro na página 45. Então, turminha, nós vamos observar esses dois mapas da página 45. O primeiro é Brasil, divisão regional. O segundo é do Brasil e fala de unidades de relevo. Lembrando que o título traz informações, o que eu tenho naquele mapa. Quais são as informações daquele mapa? A gente já sabe que esse mapa aqui é do território brasileiro e está mostrando a divisão regional do Brasil, tá? Que são essas 5 regiões que o Brasil é dividido: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Nós vamos mostrar todas as divisões, então, aqui, tá? Que a Pro acabou de falar, que vocês já viram. E esse segundo mapa é Brasil, unidades de relevo. Então, novamente, está mostrando o território brasileiro, só que a informação é diferente dessa do primeiro mapa, tá? Que é divisão regional. E aqui eu tenho unidades de relevo. Então, o relevo é como é o solo de cada região. E eu tenho 3 tipos de relevo predominante no Brasil: depressão, planalto, planície. Então, eles estão caracterizados pelas cores, tá? Verde, depressão. Vocês podem olhar a cor verde aqui no mapa. Amarelo, que está representando o planalto. E planície, a cor laranja, tá? Percebam que no segundo mapa, nós não temos a representação dos estados como nós temos no primeiro. Eu não tenho as regiões que o Brasil é dividido. Aqui eu não tenho. Eu só tenho o contorno dos estados. Vocês estão vendo? Eu tenho os rios, os principais rios, e tenho as unidades de relevo. O primeiro mapa, as informações foram tiradas do IBGE. E no segundo mapa, também as informações foram tiradas do IBGE e desse outro órgão responsável, a CPRM. Tudo bem, turminha? Vamos continuar então? Então, turminha, interpretar o mapa é buscar o que ele traz de informações. Foi o que nós acabamos de fazer, né? Então, nós interpretamos os dois mapas, nós buscamos as informações que eles têm para nos apresentar. Vimos que um está mostrando as regiões e o outro está mostrando as unidades de relevo. Conseguimos saber quais estados fazem parte de cada região, quais estados estão em cada unidade de relevo. E além disso, turminha, nós vimos que tem estado que apresenta mais de uma unidade de relevo. Então, o que acontece quando eu consigo interpretar um mapa? Pausa o vídeo aí e pense um pouquinho. Então, o que você consegue? Você consegue tirar informações do mapa quando você o interpreta, né? E os mapas, eles são classificados em 2 tipos, tá? O primeiro tipo que nós vamos ver hoje recebe o nome de humano e o outro recebe o nome de físico.
Mas vamos entender bem o que é isso, tá? O nome, ele vai de acordo com o que o mapa apresenta, tá? Então, quando o mapa falar em divisões políticas, em economia, forma de uso e ocupação de espaço pelos seres humanos, ele é considerado mapa humano, que é esse aqui que a gente acabou de analisar, tá bom? E quando o mapa fala de características de relevo, hidrografia, clima e vegetação, que é esse aqui, nós chamamos de mapa físico, tá? Então perceba, o humano, ele está relacionado com o que a sociedade fez com o território, as divisões que fazemos com o território, tá? E o mapa físico está relacionado ao quê? Com a natureza, né? As características que a própria natureza tem. Então, relevo, hidrografia. Não esqueçam que hidrografia, tudo que quando a gente fala de hidro, tudo está relacionado à água, tá bom? Naquele local. Clima, vegetação. Então, esse aqui faz parte do mapa físico. Quando a gente volta para esses dois mapas, a gente consegue saber qual é a classificação de cada um, tá? Então, a gente não pode esquecer que nesse primeiro mapa, nós temos a divisão regional, tá bom? E quando eu vou de um território para outro território, será que tá tudo marcadinho no chão? Eu sei quando começa um, quando começa o outro? Não, isso não foi uma divisão, como eu diria. Turminha, o que eu acabei de dizer, que isso foi sim uma divisão humana, eu estou corrigindo, tá bom? Foi o homem que fez. Então, no primeiro mapa, o Brasil tem a divisão regional. Então, ele é classificado como mapa humano, tá? E o segundo mapa, que nós temos a unidade de relevo, foi o homem que foi lá e fez os relevos. Vocês acham que aconteceu isso? Que o homem pegou e falou assim, aqui vai ser planalto, aqui vai ser planície. O homem foi lá e nomeou? Não, já existia. Então, essa é uma diferença, tá bom? No regional, o homem foi lá, fez as divisões, no físico, não, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou ler umas partes da página 45 e nós vamos grifar, tá bom? Então, pega o grifa-texto aí. Antes da gente grifar, eu só queria comentar que a gente utiliza os mapas para se deslocar num espaço e também para compreender o modo de vida, como é feita a administração de um determinado local e até mesmo o mapa ele pode revelar a idade das pessoas que vivem naquela região. Se tem pessoas mais idosas, se tem pessoas mais novas, crianças, tá? O mapa, então, ele serve como meio de localização e meio de comunicação. Agora sim a gente vai grifar. Estão preparados? Então, aqui no primeiro parágrafo da página 45, nós vamos grifar, olha, a terceira linha. Pega uma cor de grifa-texto, a gente vai grifar então, olha. Vou ler com vocês. Os humanos falam sobre as divisões políticas, a economia e as formas de uso e ocupação do espaço pelos seres humanos, tá? Que a Pro já explicou, a gente só tá grifando. Pega outra cor, porque esse aqui, que a Pro grifou de verde, está relacionado ao mapa humano, tá? Agora a gente vai grifar referente ao mapa físico. Então, os físicos revelam as características do relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação. Se você não tem dois grifas textos de cores diferentes, pega o lápis de cor, mas pinta bem clarinho, tá? Volta para o outro grifa-texto, então, e a gente vai lá no último parágrafo e vamos grifar. Podemos utilizar o mapa para nos deslocarmos no espaço, para entender os modos de vida, as formas de administração de uma região e até mesmo aprender mais sobre as características naturais de uma área. Turminha, agora na página 46, nós vamos trabalhar um pouquinho com os mapas, tá bom?
O primeiro mapa, turminha, está mostrando os biomas do Brasil, tá? Lembra aquele trabalho de ciências que vocês fizeram? Ele está bem relacionado com esse mapa aqui dos biomas, tá? Ele está mostrando a divisão dos biomas, dos ecossistemas brasileiros. Então, eu tenho o bioma da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal. Então, vocês com calma, vocês vão analisar agora as cores e procurar aqui no mapa. Podem fazer isso, pausa o vídeo e podem procurar. Depois, agora que vocês já procuraram, então, de acordo com as cores, é a região de cada bioma. Vocês brincaram aí um pouquinho e procuraram. No segundo mapa, nós temos as rodovias do Brasil. Então, está sendo mostrado aqui as principais rodovias brasileiras. Aqui temos algumas diferenças e nós conseguimos saber através da legenda. Dá para ver direitinho. Aqui onde tem um pontinho preto, vocês estão vendo? É a cidade principal. Então, todas as cidades estão listadas nesses mapas. O que vocês acham? Não. Sabe por quê? Tá escrito aqui, cidade principal. Então, são apenas as cidades principais, tá? As grandes cidades. Esse risco em vermelho são as rodovias pavimentadas. Mas que são rodovias pavimentadas, professora? São aquelas que possuem asfalto e os pontinhos tracejados aqui são as rodovias sem pavimentação, as rodovias com estrada de terra, elas não têm asfalto. Aí conseguimos fazer então uma observação. A gente percebe que o local que predomina rodovia sem pavimentação, que região que é? Podem olhar aqui, é a região norte, tá? Então, olha aqui na região norte, quantas rodovias nós temos e que não são pavimentadas. Pausa o vídeo e olha, acompanhe aí. Nós temos também, região norte aqui, quer dizer, e nós temos também algumas no nordeste, tá? E algumas no centro-oeste. Na região sul tem uma só. E nenhuma na região sudeste. Então, na região norte, as rodovias provavelmente são bem precárias, por isso que normalmente, turminha, em época de chuva, vemos bastante reportagem falando sobre caminhões que atolaram nessa região, que não conseguiram chegar com as cargas, que estão presos em meio ao barro, né? Mas por quê? Porque são rodovias não pavimentadas e a região norte é uma região muito úmida, onde chove muito. Então, aqui a gente tem dois tipos de mapa, que dá para perceber qual é o mapa físico e qual que é o mapa político. Lembrando que o mapa físico apresenta as características como relevo, hidrografia, vegetação e clima. E o mapa humano, ele apresenta a distribuição regional econômica. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício A. Aponte o principal assunto de cada um dos mapas. Então, vocês vão pausar o vídeo e responder qual é o assunto do mapa 1 e qual é o assunto do mapa 2. Podem fazer. Na letrinha B, turminha, considerando o assunto indicado, classifique os mapas seguindo a legenda a seguir. Então, qual desses daqui é o humano? Você vai pintar de vermelho e o físico de verde, lá no quadradinho acima. E a letra C, cite uma semelhança e uma diferença entre os mapas desta página, tá bom? Façam tudo com muito capricho. Beijinho, turminha!